Stephen Hawking morre aos 76 anos. Greve dos Correios chega ao fim em alguns estados. Netflix pode lançar o seu próprio programa jornalístico. Microsoft acusa a Sony de estar barrando o crossplay entre PS4 e Xbox One. E esses são os destaques do Canaltech News que começa agora. Fala galera, tudo bem com vocês? O Canaltech News de hoje começa com a triste notícia da morte de Stephen Hawking, que faleceu na madrugada dessa quarta-feira aos 76 anos na sua casa na Inglaterra. Aos 21 anos, o cientista foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica e, segundo os médicos, ele só ia viver até os 30 anos. Desde então, mesmo depois de se tornar fisicamente debilitado e passar o resto da vida em uma cadeira de rodas, Hawking conseguiu driblar a doença e contribuiu com inúmeros trabalhos da ciência, sendo mundialmente reconhecido pelos seus feitos. Ao longo da sua carreira, ele publicou 14 livros e teve o seu trabalho reconhecido com 14 premiações. Além disso, o cientista ganhou um longa-metragem, A Teoria de Tudo, que mostra ao público detalhes da sua vida pessoal até se tornar quem foi. No site do Canaltech você pode ver com detalhes as maiores contribuições de Hawking para a ciência. Os trabalhadores dos Correios de todos os estados do país, com exceção de São Paulo e do Rio de Janeiro, decidiram finalizar a greve. A volta aos trabalhos veio depois da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que aceitou a proposta do ministro Aloysio Correia em relação ao pagamento de planos de saúde pelos trabalhadores e a inclusão de familiares na cobertura oferecida pela estatal. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, assembleias devem ocorrer ainda nesta semana para decidir quanto à continuidade ou não do movimento. Até lá, agências e entregas continuam funcionando em regime de paralisação, com 80% do efetivo, conforme disposto pelo tribunal que julgou a matéria. Conforme a decisão do TST, os funcionários dos Correios passam a ter coparticipação no pagamento das mensalidades do plano de saúde, com a empresa arcando apenas com 70% dos valores, que variam de acordo com idade e remuneração. Além disso, os pais e as mães dos trabalhadores poderão permanecer como dependentes no benefício até julho de 2019, quando chega ao fim o acordo coletivo de trabalho que está atualmente em vigor. Foi justamente a decisão quanto a esse aspecto que levou à paralisação iniciada nessa semana. A Broadcom desistiu oficialmente de comprar a Qualcomm depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, bloqueou as negociações. O negócio estava avaliado em quase 140 bilhões de dólares, mas o governo considerou o acordo prejudicial à segurança nacional do país. Segundo a Broadcom, a empresa também está retirando a lista de candidatos para o conselho da Qualcomm. Apesar da desistência, a Broadcom reiterou que pretende continuar com os planos de mudar a sua sede de Singapura para os Estados Unidos. Para definir os próximos passos nesse processo, uma reunião especial com os acionistas deve ser feita no próximo dia 23 de março. Com a sede no país norte-americano, seria mais fácil para a Broadcom fazer a aquisição de empresas do país sem precisar passar pelas leis do Comitê de Investimento Estrangeiro dos Estados Unidos. A Netflix é conhecida pelos seus conteúdos variados que incluem séries, filmes, documentários, desenhos e apresentações humorísticas. E agora parece que a plataforma quer aumentar ainda mais o seu rol de conteúdos, com informações recentes apontando para o lançamento de conteúdos jornalísticos na plataforma de vídeo. Citando como fonte um executivo de TV que já esteve envolvido em documentários na Netflix, o site MarketWatch revelou os planos da empresa para a produção de um programa semanal que vai abordar assuntos da atualidade e discussões sobre política sob diversos pontos de vista. No entanto, a empresa ainda está estudando a viabilidade do projeto, uma vez que as matérias e entrevistas podem pesar no seu bolso. O executivo explicou ainda que a Netflix está agindo com cautela sobre esse assunto, porque eles estão bem conscientes de que a maioria dos novos temas atuais não despertam o interesse do público geral e são caros. Eles querem tornar seu show economicamente viável, sem comprometer os custos de produção e a operação da troca de notícias. A chegada da versão mobile do game Fortnite levantou uma discussão que ainda vai render muito assunto. Usuários do PlayStation 4 não podem jogar online com quem usa o Xbox One. Apesar de oferecerem serviços parecidos em suas redes online, as duas empresas são concorrentes direta e é impossível jogar entre as duas plataformas. Mas de quem é a culpa disso, hein? Bom, de acordo com a Microsoft, a culpa é da Sony.
A fabricante do Xbox acusa a empresa por trás do PlayStation de não permitir a interação entre os usuários das plataformas. Por meio de uma declaração ao site Kotaku, a Microsoft disse que vem sendo a voz líder no encorajamento da adoção de jogos multiplataforma e no potencial de conectar os jogadores entre PCs, mobile e todos os consoles. A empresa diz ainda que está trabalhando próximo à Nintendo para permitir a conexão entre o Xbox One e o Switch, e que sua oferta para fazer o mesmo com os jogadores do PlayStation continua firme. Atualmente, a Sony conta com o maior número de consoles espalhados entre os jogadores mundialmente, são mais de 70 milhões. Já a Microsoft fica bem atrás, entre 30 e 60 milhões de unidades do Xbox vendidas por aí. Com o acordo, a Microsoft seria a empresa mais beneficiada. E o Canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Rumor aponta lançamento do LG G7 para maio. Google não vai mais aceitar anúncios sobre criptomoedas. Links relacionados podem ser arma do YouTube contra teorias da conspiração. E por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente também lá nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canal Tech com CH no final. Beijo!